Então, pessoal, vamos falar um pouco do software Arquimedes, certo? Para orçamento de obra, cronograma, tá bom? O foco deste vídeo vai ser mostrar como iniciar um cronograma, né, de obras dentro do Arquimedes. Porém, eu vou falar aí brevemente de o que é o Arquimedes, né? Alguns pontos aí bem resumidamente, tá bom? Então, o Arquimedes ele é um programa, né, produzido pela CIP Engenheiros. Aqui no Brasil ele é comercializado pela Múltiplos, tá bom? Ele permite, né, como eu falei, a elaboração de orçamento, cronograma também físico-financeiro, certo? O acompanhamento de atividades de medição já dentro da obra. Você pode fazer cadastro de fornecedores dentro da plataforma, cadastro de lista de compras. Você pode emitir as listas de materiais para mandar para os fornecedores para fazer cotações, né? Dentro Deixa eu baixar um pouco mais para mostrar o que tem aí preparado. Você pode fazer dentro do programa a extração de quantidades, certo? Após montada a sua EAP, você extrai as quantidades direto de um modelo CAD, direto de um modelo BIM, como por exemplo no Revit, certo? Que é uma ferramenta que eu considero muito interessante e faz a geração das planilhas e dos relatórios. Já você, após produzir o seu orçamento, você emite o relatório dentro do próprio Arquimedes, exporta para PDF, exporta para Excel, CSV. É, tem a possibilidade de trabalhar aí com diversas bases de dados, certo? Que são os bancos de preços que você vai usar aí para fazer a precificação aí do seu orçamento. Então, você pode trabalhar com bases já conhecidas como Synapse, CEOP, DENIT, depende muito de para que você vai fazer o orçamento. Ou você pode trabalhar também com bases próprias, pode criar o seu próprio banco de preço, tá bom? Que para a iniciativa privada isso aí é muito importante, é crucial. Você pode também pegar as bases que já existem e fazer algumas alterações. Ele permite aí essas alterações nas bases de dados existentes, né? Então, feita essa breve introdução aí sobre o que é o Arquimedes, vamos lá para mostrar aqui a face dele, né? O início da tela, logo quando que você abre. Eu vou partir logo para a criação de um orçamento dentro dele, tá bom? Vamos lá. A gente vem aqui em novo, certo? E aqui ele vai perguntar se você quer criar um banco de preços ou se você quer criar um orçamento, né? Existem algumas diferenças aí bem relevantes. O banco de preços vai ser basicamente aquela sua base de referência, né? Você tem uma base de referência que, como eu falei anteriormente, você pode já vir com uma, né, já baixar uma, ele já vem, quando você instala, ele já vem com algumas prontas, o Snap, o CEOP, algumas outras, e caso você queira, você pode criar o seu próprio banco de preço, que muitas vezes isso é necessário. Tem muitos profissionais que produzem o próprio banco de preço, tanto o banco de preço da empresa, como pode produzir um banco de preço para cada empreendimento, certo? Aí fica a critério do modelo de trabalho de cada um. Nosso foco será em fazer a criação do orçamento, tá bom? Propriamente dito. Vamos aqui criar, você vai dar um nome, certo? Aqui ele já vai mostrar na pasta onde que ele vai fazer o salvamento. Eu vou fazer aqui, vou dar um nome aqui, orçamento residencial, digamos assim. Aí a descrição, um orçamento de uma residência unifamiliar, enfim, aí você pode dar a descrição que quiser. Aqui ele pergunta se você já tem um banco de preços padrão, certo? Nesse caso, a gente não vai agora inserir um banco de preços padrão, porque o banco de preços você pode inserir após o orçamento criado. Você pode, inclusive, ter mais de um banco de preço associado ao mesmo orçamento. Isso é uma coisa que é bem interessante, que à medida que você está produzindo o seu orçamento, certo? Você pode precisar pegar preços de bases de dados diferentes. Então, o programa ele lhe permite isso. Você pode ter mais de uma base de dados associada ao seu orçamento, onde alguns insumos, algumas composições foram tiradas de uma base de dados e outros foram tirados de outra base de dados, isso sem nenhum problema, tá bom? Mas aqui a gente não vai agora atribuir um banco de preços padrão. Uma dica que eu particularmente dou aqui nessa parte é marcar essa opção de criar pasta própria. Porque assim, quando você cria o seu orçamento, ou enfim, o seu arquivo do Arquimedes, ele vai gerar aí alguns arquivos, né, basicamente 4 formatos de arquivos referentes a
ao mesmo orçamento. E quando você não marca esse criar pasta própria, nessa parte aqui onde ele está criando o seu orçamento, vão ficar espalhados aí os diversos arquivos. Isso, para a organização, não é muito interessante, né? Você manter organizado, até quando você vai precisar buscar aí o seu orçamento e precisar copiar para algum local, vai estar os arquivos todos bagunçados. Então, eu realmente super indico você criar a pasta própria, onde ele vai criar todos os arquivos referentes a esse orçamento dentro de uma pasta com o nome do orçamento. Isso é um detalhe. E aqui, no tipo de projeto, você vai escolher, né, o tipo de se é de administração pública ou se é de promoção privada, se é uma obra privada, se é uma obra pública, né? Muitas das isso também varia muito, né? Não dá para dizer que vai ser usado um ou outro, depende de para que você está fazendo o seu orçamento. Eu vou marcar, no caso desse exemplo, essa opção aqui, a estrutura de preços de orçamento, de venda. Se eu vou marcar o preços de orçamento, que a princípio vou fazer o nosso modelozinho com uma estrutura de orçamento. Essa estrutura de vendas é depois que você atribui os encargos, certo? Atribui o seu ganho, o seu BDI, aí você tem a questão dos encargos já, os impostos atribuídos a ele. Então, eu vou trabalhar basicamente só com os preços de orçamento. O preço que, para a gente, é importante para analisar mais ou menos onde que está em termos de valor, certo? Aí, quando você for passar para o cliente, e claro, você vai mandar a estrutura de venda, né? Que é onde vão estar inseridos aí os impostos. Caso você queira, também pode criar já no formato de preços de vendas. Em decimais, né, uma coisa que eu particularmente faço aqui também é não arredondar essas grandezas, certo? Porque dependendo de onde você pega os preços, de onde você pegue as quantidades, podem vir algumas quantidades quebradas que quando você fizer esse arredondamento, você pode ter uma certa perda de informações, entendeu? Então eu particularmente sempre marco aqui para não arredondar. Então, aí é mais uma dica prática. Você vai analisar aquilo que melhor lhe convém, né? É bem intuitivo, é só você basicamente ler o que está dizendo, né? Aqui, dimensão da quantidade. Se você quer arredondar para 3 casas decimais, ou se você quiser manter aí sem arredondamentos, porque se você pegar uma grandeza que está aí com mais casas decimais, ele vai vir com as informações aí completas. Em relação a porcentagens, como eu tinha falado lá que estava criando com estrutura de preço de orçamento, eu não vou, nesse momento, considerar os custos, né? Considerar nenhum desses padrões aí, porque depois com o orçamento criado é que a gente vai analisar como que vai ficar os impostos, né? Então, eu particularmente, zero aqui, tudo, certo? Porque isso daí, essa questão das porcentagens, você pode fazer um estudo depois do seu orçamento pronto, certo? E aqui em modo de medição, sempre inserção, certo? É o principal. E aí o restante você não precisa muito marcar, né? Só alguns detalhes aqui que não são muito importantes, aqui dados de assinatura, caso você queira fazer já na criação do orçamento, você pode preencher, mas esses detalhes que eu estou pulando, como por exemplo esse, pode ser feito depois sem nenhum problema, certo? Local e data do projeto, o autor, que no caso é você que está elaborando o orçamento, né? E isso pode ser alimentado depois, só caso tenha, porque são informações que vão para o relatório. Aí o relatório ele vai ser criado lá no final do seu orçamento, depois da sua EAP pronta, depois de ter feito os estudos aí de preços de venda, é que você vai emitir o seu relatório. Então, são informações que podem ser atualizadas posteriormente, tá bom? Em relação à moeda, Brasil, tá bom? O real brasileiro, e aí aceita. E aí ele vai fazer aqui a a criação já do nosso orçamento. É quando começa o orçamento propriamente dito, tá bom? Eu vou mostrar aqui já de um modo bem prático. Você vai vir aqui, vai clicar 2 vezes, vai abrir aqui a janelinha já para você fazer a criação aí das suas pastas que irão conter a sua EAP, certo? E aí é mais uma coisa que depende muito do seu modelo de trabalho. Eu vou fazer aí um orçamento aqui com base mais ou menos no que eu costumo trabalhar. Então, 01 vai ser o código de serviços preliminares. Geralmente eu não coloco a descrição nessa parte de criação
das pastas. Então, criar aqui os serviços preliminares, vou criar aqui, por exemplo, serviços em terra. Isso varia muito conforme o tipo de obra aí que você está fazendo. Se é uma obra residencial, se é uma obra... Eu falo no geral, né? Aqui no nosso exemplo, eu estou tratando como se fosse uma obra residencial, mas aí no geral varia muito. Você pode fazer um orçamento de reforma, você pode fazer um orçamento para um prédio, certo? Algo comercial, enfim. Aí aqui eu estou considerando alguns serviços preliminares que antecedem aí a parte propriamente dita da obra. Então, dentro dessa parte aqui vão ficar as composições referentes a alguns serviços preliminares. Vou fazer alguns serviços de movimentação de terra que eventualmente podem precisar. A minha terceira vai ser aqui os serviços de infraestrutura, que eventualmente pode precisar. Então eu vou, após a infraestrutura, eu vou ter a parte de estrutura. Ok, estrutura, pilares, vigas, laje, e aí eu vou, posteriormente à estrutura, eu vou fazer a minha vedação. Então eu vou montar já boa parte da EAP, eu vou ter revestimentos, certo? Na minha edificação. Eu vou ter pisos. Vou ter coberta. E aí você vai, deixa eu só trocar aqui. Pronto. Então aqui meio que já está montada a nossa EAP, pode, como eu disse, haver algumas variações, mas a princípio é basicamente isso, certo? Você vai começar aqui montando a sua EAP, essa parte de organização ela é bem interessante, porque aqui dentro dessas organizações por pastas é onde vão estar as suas composições. Então eu realmente recomendo que você dê uma organizada aí bem legal, em pastas, para ficar mais fácil de você encontrar, que no caso são capítulos, né, que ele trata como capítulos, os capítulos do seu orçamento, que seja de fato muito bem organizados. Dentro dos seus capítulos, por exemplo, aí, estrutura, você vai ter, você pode separar se a sua casa tiver mais de um pavimento, enfim, quando você for inserindo as composições. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, a gente faz a continuação aí num outro vídeo, mas a princípio é isso, a apresentação aí do software, como que você começa um orçamento, né? Fiz a criação dele e comecei a montar a EAP começando pelos capítulos. Então, os próximos passos vai ser fazer a vinculação com uma base de dados que a gente vai escolher e a gente vai começar a alimentar os nossos capítulos com composições, né? Dentro, claro, de cada capítulo, com as nossas composições que a gente vai estar buscando aí da base de dados, que já vai estar dando corpo aí ao nosso orçamento. Então, fiquem atentos aí aos próximos vídeos. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários, né, que terei prazer aí em responder.